seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Quero dizer que é um privilégio muito grande poder estar mais uma vez com a oportunidade de trazer a palavra, o alimento nessa noite. É uma responsabilidade muito grande. E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor já está presente aqui nessa noite. E se você ainda não sente que ainda não recebeu completamente, eu quero te dizer que ainda tem da parte de Deus para nossas vidas essa noite. Quero te dizer que essa palavra ela não é minha, que eu, Pedro, eu não tenho nada para entregar, mas aquele que me enviou, Ele está presente e é Ele quem toca os corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Pode se colocar sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Igreja, o texto lido, ele se encontra num contexto onde nós podemos ver que no versículo 14 do capítulo 4, anterior a esse, Jesus ele vinha de uma crescente em seu ministério. Jesus ele estava no auge do seu ministério. No versículo 14 do capítulo 4 vai dizer que Jesus ele estava começando a ficar famoso em toda a Galileia, em Cafarnaum. As pessoas estavam comentando acerca da pessoa de Jesus naquele lugar. Jesus, ele, por onde passava, ele realizava milagres, maravilhas, curas.
e o principal, palavras de sabedoria. No início aqui desse texto lido vai dizer que aquela multidão estava sedenta das palavras de Jesus. Jesus ele tinha ali palavras de vida, palavras que rasgavam a carne, o coração e penetravam no mais íntimo daquelas pessoas. E as pessoas elas apertavam e comprimiam Jesus porque elas queriam mais, elas queriam estar por perto quando Jesus fosse falar novamente, elas queriam estar por perto para ver, para aproveitar cada momento com Jesus. Aquelas pessoas elas estavam em busca daquilo que Jesus poderia oferecer para elas. Mas o texto ele vai nos dizer que Jesus, quando caminhava na beira daquele lago, Jesus ele estava ali naquele momento se direcionando até algumas pessoas, os pescadores, que tinham um coração de discípulo. Embora Jesus estivesse naquele momento cercado por uma multidão, Jesus já tinha um plano. Isso aqui não aconteceu por acontecer. Jesus seguia aquele caminho porque Jesus tinha um encontro preparado naquele lugar. Se Jesus estivesse em busca de fama, de aplauso, se Jesus estivesse em busca de pessoas que o admiravam ali de qualquer forma, ele não teria tido o trabalho de se direcionar até aquela margem. Aquela multidão, ela estava querendo algo de Jesus, mas Jesus estava querendo algo naquele momento. Coração de discípulos. Amém. E eu quero dizer que 4 características desses discípulos, porque isso vai te ajudar na sua caminhada. Os discípulos, eles são aqueles que desejam conhecer intimamente a Deus. Por ele querer conhecer intimamente a Deus, o discípulo ele é aquele que ele não está apegado no que Jesus pode proporcionar. O discípulo ele não está apegado num barco cheio. O discípulo ele abre mão para seguir Jesus. O discípulo ele está disponível. Mesmo ele já tendo passado a noite pescando, quando Jesus chega, ele obedece. Ele está disponível para Jesus. O discípulo ele é aquele que é submisso. Mesmo quando no entendimento dele ele já tinha tentado, ele já tinha feito, mas ele obedece à voz do seu pastor. O discípulo ele é aquele que é fiel, porque ele está com seu mestre nos bons e nos maus momentos. E voltando aqui para o nosso texto, quando a multidão espremia e apertava Jesus, a palavra vai nos dizer que Jesus agora ele avista 2 barcos. E quando Jesus avista aqueles barcos, Jesus entende que ele já estava no local que ele queria estar. O Senhor quer dizer para alguém aqui nessa noite que talvez você chegou aqui hoje já fadigado. Talvez você chegou aqui essa noite pensando dessa forma: meu Deus, eu não vejo nada acontecer. Meu Deus, as coisas não mudam. Mas o Senhor tem uma palavra para a sua vida, que Ele aqui nesta noite está avistando o seu barco. Aleluia! E quando Ele avista o barco, isso significa que Ele está caminhando em direção ao barco. Isso significa que o seu milagre
já está a caminho, porque o Senhor já está. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu quero dizer que a pesca frustrada não foi por acaso. A pesca frustrada não foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Não era normal lançar a rede a noite toda e não pegar nenhum peixe. Pedro, ele tinha esse costume porque na noite os peixes que estavam no raso iam para o fundo e ele estava lá para pescar e não conseguiu pescar nada. A pesca frustrada não foi por acaso. Porque talvez se a pesca não tivesse sido frustrada, eles continuariam com a mesmice. Se eles tivessem conseguido pegar um peixe, 2 peixes, alguns peixes que eles já estavam acostumados, talvez eles iam permanecer acostumados com aquilo lá, eles não iam voltar. O Senhor quer dizer para alguém aqui nessa noite que a pesca frustrada não é por acaso, sabe por quê? Eita glória. Porque a pesca frustrada é o que te traz para perto. Aleluia. Se você não tivesse aquela pesca lá frustrada, talvez você não estaria aqui hoje. É verdade. Se tudo estivesse bem no mar, talvez você não teria vindo para a margem. Se tudo estivesse bem no alto mar, você não ia voltar para se preparar para voltar para lá novamente. E talvez o Senhor ele permite que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Não é porque Ele é mau, mas é porque Ele identificou em você um coração de discípulo e Ele te quer perto. Ele te trouxe para a margem novamente porque Ele tem um propósito maior com a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ele viu que vale a pena investir no seu barco. O Senhor ele viu que você tem algo de diferente. Aleluia. E quando o barco vem para a margem, igreja, o que acontece? Quando o pescador ele sai do alto mar e vem para a margem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fixar aquele barco lá e ele vai descer. E Jesus naquele momento, você consegue entender que Jesus estava caminhando e no momento em que eles haviam descido, Jesus estava passando. É porque Jesus não faz nada por acaso. Glória a Deus. Quando aqueles homens desceram do barco, ancoraram na margem e estavam lavando as suas redes, aparece o Mestre. Aleluia. Mesmo após uma noite conturbada, presta atenção nisso. Mesmo após uma pesca frustrada, mesmo após uma noite onde tudo deu errado, mesmo após uma noite de choro e de tristeza, eles estavam lavando as redes. Aleluia. Eles estavam cuidando das redes. As redes, elas vão simbolizar aqui para a gente a ferramenta do trabalho. As redes, ela vai simbolizar aqui para a gente o seu ministério. As redes, ela vai simbolizar o seu chamado. As redes, ela vai simbolizar o propósito que Deus confiou a você. Aleluia. E aí eu te pergunto nessa noite, como andam as suas redes? É forte. Me ajuda aí, pergunta para o irmão que está do seu lado. Você tem cuidado da sua rede, meu irmão?
entendemos, nós somos seres humanos. Às vezes a vontade é de jogar a rede fora. Às vezes você pensa que esse negócio não é para mim, esse ministério não é para mim, essa vida de cristão não é para mim, esse curso, essa faculdade, esse emprego, isso não é para mim, isso não está dando certo mais, esse negócio de ser empresário, de empreender, isso não é para mim, esse casamento, eu estou cansado de lutar sozinho, nesse milagre eu não acredito mais, porque eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Ei, eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que após a frustração parou de jogar a rede. Eu estou pregando aqui para alguém nesta noite que após a frustração queria jogar a rede fora, parou de acreditar no projeto, parou de acreditar no milagre. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra. Pegue a rede novamente, lave a sua rede, deixe a sua rede preparada, porque no lugar do seu choro eu vou te dar alegria, porque no lugar da sua vergonha eu vou te honrar, e todos vão ver que eu estou no barco contigo, porque nesta noite o Senhor Jesus, Ele sobe na proa do seu barco. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, toma liberdade nesse lugar. Ah, Jesus, aleluia! Oh, Jesus. Não é para você desistir, não, meu irmão. Não é para você desistir, não, meu irmão. Ah, Jesus. Aleluia. Pega essa rede novamente, querer ter caso, não desiste dela, não. Pega a sua ferramenta, meu irmão. Não desiste do seu chamado, não desiste do seu ministério. Porque o Senhor, Ele já avistou o seu barco. Aleluia. O Senhor, Ele já se aproximou de você. E o Senhor, Ele está querendo subir no seu barco nesse momento. Aleluia. Sem liberdade, Jesus! Creio. Igreja, pensa comigo agora. Se aqueles homens não tivessem com as redes preparadas, se aqueles homens, após a frustração, após o choro, após o sentimento de derrota, se eles tivessem entregado os pontos, falaram, não quero mais. Se eles não estivessem cuidado das redes, eles iam perder a maior oportunidade da vida deles, que é de pescar junto com o Senhor dos Senhores. Eles iam perder a maior oportunidade da vida deles, porque Jesus ia passar, Jesus ia chamar, e eles não estariam preparados. Igreja, que nessa noite nós possamos entender a importância de estar preparado. Aleluia. Esteja preparado. Quando tudo estiver bom na sua vida, esteja preparado. Mas quando você passar aquela noite, onde você joga a rede e puxa, onde você joga a rede e puxa, e não vem nada, e você não vê resposta, e Deus não fala com você, e tudo que você tem é só fadiga e cansaço. Quando isso acontecer, continue cuidando do propósito que Ele enviou para você. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu posso entender nesse momento, eu posso aprender aqui com Simão. Simão, vamos aprender aqui a diferença, igreja, de multidão e discípulo. Quando Jesus chega perto, quando Jesus quer subir no barco de Simão, eu não vejo em momento nenhum aqui na palavra Simão abrir a boca para contar dos seus problemas e das suas necessidades. Eita, Jesus. Quando Simão tem a oportunidade de colocar para fora, Simão ele
Se você pegar aqui antes do texto lido, Simão ele tinha curado, Jesus ele tinha curado a sogra de Simão. Simão ele já conhecia Jesus. Ele já sabia o poder de Jesus. Mas quando ele está na frente de Jesus, eu não consigo ver Simão murmurando. Eu não consigo ver Simão reclamando. Sabe o que Simão faz? Simão ele desce. Aleluia. Jesus estava procurando um barco, onde Jesus queria subir no barco para poder falar com a multidão. E Simão fala assim: eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. Usa meu barco. Naquele momento eu vejo Simão descendo e colocando a canela na água fria. Naquele momento eu vejo Simão se reduzindo, mesmo após uma noite difícil, mesmo após um cansaço acumulado, uma tristeza de não ter conseguido pescar nada. Ele tinha todas as oportunidades para murmurar, mas naquele momento Simão ele estava empurrando o barco. Simão ele desce, ele se molha, ele se suja ali naquela água e ele empurra o barco até onde Jesus precisava. Aleluia. Simão nesse momento ele está colocando Jesus em evidência no seu barco. Aleluia. Simão ele coloca Jesus em evidência. E aí o Senhor ele quer falar com alguém aqui nessa noite. Será que o que está faltando para o nosso milagre acontecer não é colocar Jesus em evidência na nossa vida? Será que as pessoas que olham o seu barco, será que a multidão que olha o seu barco, será que elas conseguem enxergar Jesus? Aleluia. Como eu aprendo com Simão nesse momento? O homem acabou de ter um dos piores dias da sua vida, porque ele era um pescador, ele era profissional. E ele vê aquela pesca fracassada. Ele ia ficar sem dinheiro, sem alimento, sem tudo naquele momento. Mas acontece que Simão já estava debaixo da palavra. Porque em Salmos 37, no versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Tem alguém que entrou aqui nessa noite precisando de ouvir essa palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Ele não vai fazer metade não. Ele não vai fazer metade não. Ele tudo fará na sua vida. Glória a Deus. Eu creio em Jesus. E quando eu meditava nessa palavra, quando eu estudava esse texto, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Ele falou assim comigo: a pesca frustrada ninguém vê. A pesca frustrada ninguém vê. Mas quando a honra chega, Oh, Jesus. e o Senhor mandava eu falar para os meus pastores nessa noite. Oh, glórias. Tem pessoas que vai chegar e vai dizer: nossa, mas que igreja cheia. Tem pessoas que vai chegar e vai dizer: nossa, mas o ministério está expandindo, né? Tem pessoas que vai chegar e vai dizer: nossa, mas está tudo bonito, como evoluiu o louvor, tem vários instrumentos, como as coisas estão fluindo. Mas eles não vão ver o choro. Nem todo mundo vai ver as lágrimas. Nem todo mundo vai ver as renúncias. Nem todo mundo vai ver a pesca frustrada. Mas a honra de Deus não tem como esconder. É verdade. Amém. Glória a Deus.
Quando o Senhor sobe na proa do barco, não tem como esconder. Aleluia. E talvez venha aquele sentimento dentro dos seus corações: fulano ou ciclano vai achar que a gente está fazendo isso aqui para aparecer, para querer ganhar visibilidade. Mas isso não vem da parte de vocês. Foi o Senhor que escolheu subir nesse barco. Aleluia. Foi o Senhor que escolheu subir na proa desse barco e fazer uma grande obra. Aleluia. Igreja, nem todo mundo vai ver o que você está passando dentro da sua casa. Oh, Jesus. Nem todo mundo vai ver o que você está passando no seu casamento. Nem todo mundo vai ver o que você está passando com seu cônjuge, com seus filhos. Nem todo mundo vai ver suas pescas frustradas. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite que todo mundo vai ver a honra dele na sua vida. Todo mundo vai ver o seu casamento restaurado. Todo mundo vai ver os seus filhos sendo libertos daqueles cativeiros, porque é para a honra dele. Quando Jesus subir na proa do seu barco, todo mundo vai ver. Aleluia. Eu creio, Jesus. Essa dificuldade foi só para te trazer de perto, porque o Senhor já viu, o Senhor já te encontrou com a rede preparada, e o Senhor já está subindo na proa do seu barco esta noite. Aleluia. E naquele momento, aqui na palavra, quando o Senhor Jesus ele acaba de fazer o que ele precisava fazer em cima daquele barco, quando ele fez o que ele precisava de Simão. Simão deu lugar, Jesus pregou para a multidão em cima daquele barco. Agora Simão vai conhecer a honra. Jesus agora naquele momento ele fala para Simão: ei, me leve para águas mais profundas, porque eu vou te mostrar o tamanho do meu poder. Eita glória. Aleluia. Igreja, o Senhor está querendo falar com alguém aqui essa noite. Me leve para águas mais profundas, porque eu vou te mostrar o tamanho do meu poder. Aleluia. Grave isso no seu coração. A multidão, ela quer andar em terra firme, porque onde o pé pode tocar. Mas aquele que é discípulo, ele está disposto a ir debaixo da palavra. Aleluia. Aquele que é discípulo, ele está disposto a ir para águas mais profundas. A multidão são aqueles que precisam de ver para crer. Mas aquele que tem um coração de discípulo, ele acredita no milagre mesmo antes do milagre acontecer. E eu acredito, eu tenho convicção, que aqui na Igreja Evangélica Sinai, neste culto de domingo Rema, eu estou ministrando essa palavra para discípulos de Jesus. E se você se encontra na condição de discípulo de Jesus, tem gente que já entendeu o mistério, eu te convido a levantar a sua mão direita, porque eu quero profetizar que o milagre vai acontecer na sua casa, o milagre vai acontecer na sua família, o milagre vai acontecer na sua empresa, nos seus negócios, o milagre vai acontecer no seu ministério, na sua vida, porque Jesus chegou nesse cenário e Ele está dizendo: me leve para águas mais profundas de intimidade, me leve para águas mais profundas, me leve para águas mais profundas. Eu posso sentir que tem milagre descendo aqui essa noite. Só quem vai receber vai abrir a boca e vai tomar posse, vai dar um glória a Deus que vai abalar o inferno. Tem resposta de oração chegando aqui essa noite. Igreja do Senhor,
Presta atenção. Simão, ele sabia o que esperava ele. Simão, ele era um pescador profissional. Ele entendia. Ele sabia que o mar não estava para peixe. E naquele momento, Simão, ele expõe o seu medo. Ele expõe a sua insegurança. E o Senhor, Ele quer falar com alguém aqui essa noite. Eu conheço o seu medo. Eu conheço os seus traumas. Eu conheço aquilo que te gera insegurança. A palavra fala comigo. Mas Ele está dizendo: se antes você foi e deu errado, agora você não vai sozinho. Agora você não vai por conta própria. Agora você vai para águas mais profundas debaixo da minha palavra. Confia no Senhor, e Ele vai te mostrar o tamanho do poder dele. Simão, naquele momento, ele sabia que pela perspectiva humana não fazia sentido voltar. Você entende que os peixes ali, eles iam para o fundo à noite, e é por isso que Simão pescava à noite, e agora estava de dia, e ele já tinha tido a experiência da noite frustrada. Mas agora Jesus fala para ele: pega a tua rede e volta para águas mais profundas. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Porque enquanto estiver na perspectiva humana, enquanto estiver debaixo da lógica humana, você não vai precisar da intervenção divina, não. Quando você achar que é suficiente, você não vai precisar da intervenção divina. Mas o Senhor está dizendo que águas profundas é lugar para quem tem fé. Aleluia. Os milagres são para contrariar a lógica humana. O Senhor está dizendo para alguém aqui esta noite: você fez até onde o homem consegue fazer, você fez o que estava no seu alcance de ser feito. Agora deixa comigo, agora me entrega, agora me passa o controle, porque agora é chegado o tempo em que eu vou manifestar o meu. Espírito Santo falou no meu coração que tem pessoas aqui que tiveram assim, uma frustração muito grande na vida sentimental. Tem pessoas aqui que tiveram uma vida sentimental pisoteada, destruída. Tem alguém que já está chorando porque o Senhor já está tocando no coração. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite que no lugar que foi a sua maior tristeza, dali sairá a sua maior experiência, dali sairá a sua maior alegria, porque agora você está debaixo da palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai te pegar, Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai enxugar o seu pranto, e você vai viver uma nova história escrita pelos dedos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Igreja, o milagre foi tanto. Quando Deus faz, Ele não faz de qualquer jeito. Quando Deus faz, você tem certeza que é Ele que está fazendo. E quando aqueles homens lançaram a rede, contrariando a lógica, contrariando a expectativa humana, contrariando a ciência,
experiência. Quando aqueles homens voltaram no lugar que eles foram magoados, quando eles foram com fé para águas profundas, debaixo da palavra de Deus, aquelas redes voltaram tão cheias, aquelas redes voltaram tão carregadas, que a palavra fala que a rede começou até a ceder, igreja. O barco começou até a afundar, igreja. Oh, glória! É o Espírito Santo falando aqui comigo. Será que você está preparado para receber esse milagre? O Senhor, Ele quer te dar um milagre tão grande que talvez na hora você vai ficar até desnorteado. Talvez o seu barco vai começar a te afundar. Talvez a sua rede não vai estar nem preparada para aquilo tudo. Tamanho vai ser a honra e o milagre do Senhor sobre a sua vida. Se você recebe, glorifique e exalta o nome dEle nessa noite. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! E sabe o que me chama a atenção aqui? Pega esse negócio aqui comigo. Deus é lindo demais, eu adoro, eu amo a palavra de Deus. Quando Simão está vivendo um milagre, Jesus estava no barco de quem? Simão. Mas a palavra fala que quando Simão está puxando a rede, a fartura é tanta, o milagre é tanto, que Simão chama os seus amigos para vir colher do milagre com ele. Oh, aleluia! Glória a Deus, Jesus. O Senhor está dizendo aqui comigo e com a igreja: invista no chamado do seu irmão. Amém. Invista no ministério do seu irmão. Glória a Deus. Não fique com ciúme ou com inveja porque Jesus escolheu subir naquele barco. Isso é apenas Aleluia. um mero detalhe. Glória a Deus. Mas a palavra está nos ensinando que o milagre na vida do seu irmão vai ser tamanho que vai ter milagre para todo mundo. O milagre na vida do meu irmão vai ser tanto que vai ter para mim também, vai ter para você também, vai ter para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Quando eu iniciei essa palavra, Glória a Deus. eu falei que Jesus estava buscando quem tinha coração de discípulo para realizar aquele milagre. Sabe por quê? Porque Simão, naquele momento, ele ficou tão perplexo. Na minha tradução, a NVI fala isso, ele ficou perplexo, que ele falou assim: Senhor, afasta de mim, eu não sou digno. E aí o Senhor fala para ele: não tenha medo, porque agora eu quero te fazer pescador de homens. Oh, glória. Aleluia, Senhor. E o que Simão faz Esse aqui, naquele Jesus. momento? Simão, ele larga tudo para trás. Um pescador vivendo algo que ele nunca tinha visto na vida dele. O barco queria até afundar de tanto peixe. Naquele momento, sabe o que ele faz? Ele larga tudo para trás e vai para o Senhor. Aleluias. Porque Simão, ele não estava pegado no que Jesus podia fazer. Ele estava pegado naquilo que Jesus é. Amém, Jesus. Glória Igreja, a Deus. que nós possamos aprender nessa noite a ter esse coração. Amém. Que o nosso coração não seja apegado às coisas dessa terra. Um dia desse eu estava pensando, olha que viagem. A gente está no ano de 2025, no ano de 2100. Talvez todo mundo que a gente conhece aqui, os adultos, né, nem vai existir mais. Olha para você ver o que é essa terra. Que o nosso coração esteja apegado naquilo que o Eterno pode proporcionar. Aleluia. Não troque o seu chamado, o seu ministério por causa de uma noite fracassada. Eita, Deus. Invista no seu chamado.
Aleluia. Faça como Simão. Se tem algo que vai estar entre você e Jesus, lá. Aleluia. Porque Deus ele tem algo novo para a sua vida. Glória a Deus. No ano de 2100, talvez todo mundo que a gente conhece aqui, os adultos, né, nem vai existir mais. Olha para você ver o que é essa terra. Que o nosso coração esteja pegado naquilo que o Eterno pode proporcionar. Aleluia. Não troque o seu chamado, o seu ministério, por causa de uma noite fracassada. Eita Deus. Invista no seu chamado. Aleluia. Faça como Simão. Se tem algo que vai estar entre você e Jesus, largue aquilo para trás. Aleluia. Porque Deus ele tem algo novo para a sua vida. Glória a Deus. Em Mateus 6,33, esse versículo eu amo. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nesta noite, o Senhor já viu o seu barco. Amém? Amém. Nessa noite, Jesus ele já se direcionou ao seu barco. Amém. Mas tem algo que eu não posso fazer por você. Ele quer subir no seu barco. Ele quer subir na proa do seu barco. Aleluia. Ele quer estar em evidência no seu barco. Não é tempo de questionar os métodos de Jesus. Eita Deus. É tempo de confiar. Amém. É tempo de aceitar o chamado e ir para águas profundas debaixo da palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Convido o ministério de louvor nesse momento. Quero pedir aos obreiros que apaguem as luzes. A igreja se coloque sobre os seus pés, por favor, quem puder. E o Senhor ele tem mais para derramar aqui hoje. Aleluia. Se você que está aqui nessa noite, não fique acanhado. Não fique acanhado. Se você está aqui essa noite, quer colocar Jesus no barco. Se você que está aqui essa noite, quer levar Jesus para águas profundas, eu te convido a sair do seu lugar num ato profético. Não se acanhe, porque o Senhor ele quer te entregar algo essa noite. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Venha debaixo da palavra, venha debaixo da fé. O Senhor ele tem algo novo para você nessa noite. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Medite nessa canção nesse momento. Amanhecer, nada pesquei. Eu quero convidar os obreiros dessa igreja, presbítero Luiz, evangelista William, missionária Adriana, os obreiros diáconos que estiverem aí, acolham o irmão na frente em oração. Deixa Deus te usar nesse momento. Larga tudo e Deus conhece
Suas lágrimas